Meu mal de longe vem, sob as leis do Himeneu, apenas eu me unir ao filho real de Egeu. Minha felicidade e paz via ao abrigo, Atenas me mostrou meu soberbo inimigo. Vi-o, empalideci, fiquei enrubescida. Elevou-se um tumulto em minha alma perdida. Fiquei sem ar, sem voz, não conseguia ver, sentisse-me transigir o corpo todo e arder. De Vênus percebi o fogo inexorável, de um sangue que persegue a angústia inevitável. Com devoção assídua, empenhei-me em contê-lo. Edifiquei-lhe um templo, e orná-lo foi meu zelo. Esse é um trecho da obra Fedra, de Racine, hoje vida e obra deste grande teatrólogo francês. Jean-Baptiste Racine nasceu em 1639 e morreu em 1699. Aqui nós temos uma gravura mostrando o Racine. Racine nasce em 1639 em La Ferté-Milon, França. Desde cedo ele teve uma educação privilegiada. Racine nasceu numa família que incentivou desde cedo a estudar, e ele mostrou desde pequeno um talento para a escrita, para a leitura, para a busca de histórias, de livros. Queria descobrir a beleza do conhecimento, queria descobrir a beleza das histórias. Ele foi educado em Port-Royal, que era um centro, uma abadia, onde o jansenismo, que é uma vertente do catolicismo, floresceu de maneira importante. E muitos grandes intelectuais saíram ou beberam desta espiritualidade, dessa doutrina jansenista, que depois foi condenada pela Igreja. Por exemplo, Pascal, Blaise Pascal, que escreveu os Pensamentos, ele tinha uma irmã que era freira nessa abadia de Port-Royal. E esse Racine estudou nesse centro jansenista, o que influenciou muito a sua obra posterior. Ele começou sua carreira literária escrevendo comédias, mas foi com as tragédias que ele alcançou um sucesso tremendo, como essa Fedra, que eu li aqui um trecho no início, é uma das grandes obras de Racine. A sua primeira peça foi composta em 1660, chamava-se Amazie, e era provavelmente uma tragédia, mas ela não foi aceita no Teatro du Marais, na França, em Paris. Não aceitaram essa tragédia. Ele também escreveu uma outra chamada A Ninfa do Sena, e depois desses fracassos, ele viaja para a região de Uzi, na França. Só quando ele retorna a Paris é que ele vê que essas tragédias tinham sido representadas. As primeiras, né, a Ninfa do Sena e a Mazie. Em 1664, em junho, ele escreve a tragédia Atebaida, ou Os Irmãos Inimigos. Foi produzida e encenada no Palácio Real. Então ele já começa a ter um destaque. Esse tema da tomada de Tebas na Grécia era muito recorrente na tetralogia ou no teatro, né, francês desse período do Iluminismo. 1665, neste ano, Racine compõe uma outra peça poderosa, também baseado em temas históricos, Alexandre o Grande. Faz também um enorme sucesso. De espírito ousado e frequentemente mordaz. Racine teve uma ascensão rápida e uma carreira brilhante. Logo, né, ele começa a se destacar. Começa também o conflito com Corneille e com outros teatrólogos da corte francesa. Então nós temos aqui, a partir de 1667, o período das suas obras-primas,
maioria baseada em temas da mitologia grega. Andrômaca, 1667. Vocês lembram que Andrômaca é a mulher de Heitor, lá na Ilíada de Homero. Nesse ano de 1667, quando ele compõe Andrômaca, começa a sua rivalidade com Corneille, Pierre Corneille, que também estava destacando muito nesse período. Britânico é uma outra peça de 1669. Nessa peça, ele faz um ataque direto a Cornélia. Berenice, uma outra peça, 1670, dedicada a Jean-Baptiste Colbert, que era ministro do rei. Então, eles sempre faziam essas dedicatórias, né, para manter a influência aí na corte. Outra peça, Bazet, 1672. Neste ano de 1672, o Jean-Baptiste Racine foi admitido na Academia Francesa. Peça de 1673, Mitrídates. 1674, Ifigênia em Áulida. Então nós percebemos que é uma peça sempre atrás da outra, fazendo grande sucesso. Até que em 1675, o Racine recebeu o título de Tesoureiro da França. Então, Jean-Baptiste Racine destacou-se tremendamente na corte francesa. E aí nós temos 1677, a obra Phèdre, que está aqui nesta edição do Teatro Clássico, traduções integrais de Denis Clabin-Segal. Esse é o volume 5, que eu tenho somente ele. Além da Phèdre, nós temos aqui Esther e Atália, que são outras duas peças do Racine, que vem logo em seguida. Ou Atalia, né? E temos também aqui de Corneille, eu já mostrei no outro vídeo sobre Corneille, Polieucto. Então eu gosto muito dessa obra, ela é antiga, mas é tão bonita esse livro. Phèdre, do que trata Phèdre, né? É a obra-prima do Racine, é o clímax do realismo psicológico em sua obra. Ele faz uma análise da alma feminina, é um marco na sua carreira. A Phèdre é uma mitologia, né, uma história mitológica em que a paixão, né, o desespero vai descambar aí, claro, na tragédia. É uma grande obra, obra-prima do Racine, Phèdre, 1677. Em 1677, nesse mesmo ano em que ele publicou Phèdre, ou veio à tona a representação de Phèdre, ele tomou uma atitude drástica na sua carreira, que é abandonar o teatro. Ele começa de novo um processo de conversão para os ideais aí da abadia de Port-Royal, o jansenismo. E o rei Luís XV, da corte francesa iluminista desse período absolutista, né, o nomeou historiógrafo da corte, Luís XV. E Racine também casa-se neste ano de 1677. Então é interessante a gente observar que o Racine ele quer reconciliar, ele faz isso com os seus mestres, com as ideias jansenistas. Então ele fica 10 anos sem escrever peças. Ele quer voltar à integridade da fé, à igreja pura, né, do jansenista. E aí, só 10 anos mais tarde, é que ele, a pedido da mulher do rei, Luís XIV, eu falei 15, né, Luís XIV, a mulher do rei Luís XIV, Madame de Maintenon, ela pede que ele escreva duas peças. Então ele escreve Esther, que está aqui, 1689 foi essa peça. Aqui ele vai introduzir na peça Esther coros à maneira grega. Lembrando que Esther é do livro de Esther, é a rainha que casou com o Assuero, e ela vai interceder pelo povo hebreu, pelo povo judeu. Daí vai surgir a festa dos Purins. Então ela enfrenta toda a questão da época, né, de intrigas na corte, a Esther. E ela luta, né, a favor do povo, né? Peço a vida do meu povo, peço a vida. Então é uma obra muito interessante.
e Atália, ou Atalia, de 1691, para as alunas da Maison Royale de Saint-Louis, um internato para moças em Saint-Cyr. Então ele faz essa história que existe na Bíblia, né, dessa rainha lá do livro dos reis, que era terrível. Essa rainha manipulou também lá o Reino do Norte, e é uma peça notável no teatro francês, a Atalia, ou Atália. Então, aqui as três grandes obras, né? Fedra, Esther e Atália, essas duas últimas, depois que o Racine decide parar de escrever, e a pedido da esposa do rei Luís XIV, Madame de Maintenon, ele escreve, então, Esther e Atália. Vale a pena conhecer a época e a obra de Racine. Racine continuava, apesar disso, hostil ao teatro, mas considerou essas duas obras que eu mostrei, a Esther e a Atália, como obras pedagógicas e poéticas, né, de uma função aí de ensinar essas moças do colégio Royal. Racine foi um mestre em explorar as emoções humanas e conflitos morais em suas tragédias. Frequentemente, né, por exemplo, em Fedra, em Atália, os seus personagens estão em conflito, e nas demais obras também. São marcadas aqui o estilo poético da obra de Racine, que é um estilo também refinado, e ele contribui para a literatura francesa de modo inestimável. Seu legado continua a influenciar escritores de todas as gerações. Grandes teatrólogos querem montar e representar as peças de Racine em todo o mundo. Racine buscou inspiração na literatura grega, como eu falei, as peças sempre recorrendo a temas gregos. Personagens euripidianas, né, de Eurípides, aí da Idade Antiga, mas atormentados pela consciência cristã. Então ele faz essa junção aí do conflito grego, do destino, da moira, né, pairando sobre a vida dos personagens, e une isso também com questões cristãs, por causa que ele tinha esse contato muito forte com a abadia de Port Royal, católica jansenista, né, que era uma inspiração aqui muito forte da questão do pecado, você conseguir subir à eternidade, ao céu, através das virtudes, sabe, fazer penitência para conseguir alcançar o céu. A Igreja Católica depois acaba com essa doutrina jansenista, porque aqui levou muita gente assim é, a sofrer, né, com essas questões. É pela graça que somos salvos, não pelos méritos pessoais, né? Então a igreja maneirou nessa questão, e hoje a doutrina jansenista, não sei se ela continua como antigamente, né, mas ela perdeu muito da sua força, que tinha nesse período, influenciava inclusive grandes pessoas, como filósofos, como eu disse, o Blaise Pascal, e escritores, né, teatrólogos da corte. No final da vida, Racine, então, abraça, como eu disse, esta fé jansenista católica e reconcilia-se com a abadia de Port Royal, porque eles achavam um escândalo, né, um aluno ali que estudou, que tinha todas as ideias, de repente escrever essas obras trágicas, até profanas, aí na corte francesa. Ele vai escrever um livro interessante contando a história da abadia de Port Royal, chamada História de Port Royal, que só foi publicada essa obra póstumamente em 1767. Então ele faz uma pesquisa, como uma gratidão mesmo aos frades dessa abadia, né, as irmãs também. 1699 é o ano da morte de Racine. Ele falece na cidade de Paris no dia 21 de abril deste ano de 1699 e foi enterrado no cemitério da Abadia de Port Royal. Mas em 1710, seus restos mortais foram transladados para a igreja de Saint-Étienne-du-Mont, em Paris. Todo esse processo aí, né, de levar o corpo, os ossos, né, do Racine para Paris. Eu marquei aqui algumas frases interessantes da obra de Racine para a gente pensar. Temo os vossos silêncios, não as vossas injúrias. Muitas vezes a pessoa fala mais pelo silêncio, né, do que pelas injúrias, pela gritaria, né? Quanto mais gosto de quem ofende, mais sinto a ofensa. Então, se alguém que é um amigo seu te ofende, né, é pior do que um inimigo já, né, que te ofenda. O covarde teme a morte, e isso é tudo que teme. O que mais que ele vai temer, né?
Entrego-me cegamente ao impulso que me arrasta. Fiquei pensando aqui, né, talvez o impulso da escrita, né, de trazer à tona a obra. Não há segredos que o tempo não revele. Também achei muito interessante esse último, né? Deus sabe tudo, né? Então, Racine é o escritor de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que talvez, assim, quem não conheça, né, tente, por exemplo, alguma das obras. Eu indico aqui, de modo forte, Fedra, uma obra muito interessante. É isso aí, um abraço e até mais.